Seguindo o nosso estudo, nós estamos estudando temas dos livros de André Luiz, parte 10. Vamos agora para o terceiro retângulo, um outro livro, uma grande obra da série André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna. Livro Obreiros da Vida Eterna. Então, vamos estudar o capítulo 2, no Santuário da Bênção, em que nós temos um mentor espiritual, Barcelá, se eu não estiver enganado o nome, que são muitos mentores, e esse irmão que se encontra na vida espiritual neste santuário, ele está dando uma orientação para um grupo de espíritos. E ele diz o seguinte, que quando nós estamos analisando os fatos da vida, eis aí o assunto, noções reencarnacionistas. Essas noções da reencarnação, que é o assunto que nós iremos estudar agora, no livro Obreiro da Vida Eterna, capítulo 2, no Santuário da Bênção, é interessante que, segundo esse mentor, devemos, ao refletir, analisar, interpretar os fatos, as ocorrências que ocorrem em nossas vidas, a reencarnação como uma base de melhor entender e refletir. Porque se nós não encaixarmos, incluirmos a reencarnação nos fatos que ocorrem em nossas vidas, nós nos iremos nos sentir perigosamente como vítimas de um processo, de uma situação, iremos nos sentir injustiçados, porque nós não conseguimos alcançar tais objetivos. Só que a reencarnação explica o seguinte, nós não temos 50 anos somente, 70, 80, 20, 18 anos. Nós temos muitas reencarnações. E nós estamos em processo de resgate espiritual. Isto é, vivemos na erraticidade. O que seria a erraticidade? É o intervalo entre duas encarnações. Desencarnamos, estamos no mundo espiritual aguardando uma nova encarnação, porque nós não somos redimidos. E tem uma questão do Livro dos Espíritos, que eu vou pedir para a Norma ler, a questão 230, porque, segundo a pergunta, se nós podemos avançar na erraticidade, isto é, se nós podemos avançar, crescer no mundo espiritual, ou se é necessária a reencarnação. A pergunta é próximo disso, mas o interessante é que a resposta da questão 230 do Livro dos Espíritos explica e esclarece dizendo o seguinte, que é na encarnação que nós colocamos em prática as ideias que nós adquirimos na vida espiritual. Olha que interessante. Antes de reencarnar, nós aprendemos diversas lições, ideias luminosas. Só que nós somos um enigma, uma grande interrogação. Só na encarnação, na vida corpórea, nós podemos colocar em prática as ideias que nós aprendemos na vida espiritual. Porque lá no nosso lar, talvez o nosso crescimento é pela força do coletivo. Todos fazem, vou acompanhar. Todos oram, eu vou orar. Aqui no mundo Terra, na encarnação no planeta Terra, não é dessa forma. Nós estamos à vontade com o nosso livre-arbítrio para poder fazer escolhas. E escolhas que podem ser as ideias que nós adquirimos na vida espiritual ou não. Ou pode ser escolhas de 10 encarnações em que uma personalidade ainda determina o nosso destino, às vezes para o bem e às vezes para o equívoco. Por isso que é importante aprendermos o valor da reencarnação como um pressuposto, como um entendimento, para que possamos ampliar nossa visão. Não vamos nos sentir vítimas. Ninguém é injustiçado. Ninguém é carente. Ninguém vive só no universo. Coloque a reencarnação como valor de ideia, de concepção, de conceito, para que possa, os seus pensamentos, as suas conclusões, ter o toque do Cristo, o valor do Cristo. Então, a Norma vai ler a questão 230, que ela é muito importante para entendermos que nós estamos no mundo escola.
Parte segunda, capítulo 6, da vida espírita. Questão 230. Na erraticidade, o espírito progride? Respondem os espíritos. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, meus amigos, minhas amigas, existe uma orientação importante na resposta 230 do Livro dos Espíritos, que essa resposta pode nos dar uma base doutrinária, orientadora, deste assunto, deste tema do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, no Santuário da Bênção. Nós estamos estudando o conceito, o sentido da reencarnação que deve nortear as nossas reflexões. Então, assim, se porventura a pessoa que nós amamos feriu o nosso coração, primeiro, do ponto de vista da reencarnação, aquele ou aquela que nós amamos pode ser nossa vítima do passado. Essa conversa não é fácil, esse papo é de gente grande, porque está tirando a gente de um ambiente de vítima, está tirando a gente daquela inércia de sentirmos vítimas de tudo. Então, do ponto de vista da reencarnação, olha que interessante, aquele que fere o nosso coração, que não deveria, porque, por sua vez, ele vai viver a lei de causa e efeito. Mas se ele fere, é porque ele ainda sente, no inconsciente dele, ainda não perdoou, ele sabe que nós fomos os autores de dores, de injustiça perante esse irmão. Então, se eu entendo que a reencarnação ela pode amortecer aquele impulso em mim, a reencarnação ela pode ampliar minha visão da vida no campo da compreensão, eu sei que aquele que me fere pode ser minha vítima do passado. Então, eu já começo a amortecer aqueles velhos impulsos de querer impor o meu jeito de ser. Claro, a gente tem que estabelecer o diálogo, a educação, mas às vezes a gente vai mais pelo impulso, na violência, do que no processo educativo. A reencarnação, ela conversa conosco nesta hora, diz o seguinte, não, peraí, calma, esse é que está lhe ferindo, que não é o correto, é a sua vítima, você abandonou ele. Assim com encarnações. Ele passou fome, ele sofreu, e ele tem uma grande dificuldade de lhe perdoar, mesmo você sendo mãe dele. Olha só que situação, meus amigos. Por isso que a reencarnação é importante, porque ela desarma em nós esses velhos impulsos, essa imposição nossa de querer procurar resolver tudo em um dia, enquanto que a problemática são de séculos, talvez milênios. Então, existem coisas que é mais a longo prazo. Quer resolver? É a longo prazo, não tem jeito. E outra coisa, não se consegue convencer ninguém somente pela fala. Verbalizar convence muito pouco. O que convence são as ações, atitudes. Se aquele que não gosta de você lhe observa durante anos gestos generosos, grandiosos da sua parte, isso vai convencê-lo, porque a ação, ela diz mais, ela santifica. A fala, o que é dito nos lábios, pode se perder pelos ventos. Então, coloquem a reencarnação como um pressuposto, como um entendimento razoável, como aquele amigo invisível que vai, no campo das ideias, conversar com você, dialogar com você naqueles dias difíceis, porque ninguém é vítima. Tem um capítulo, vou recomendar a todos, o capítulo Segismundo, do livro Missionários da Luz, muito conhecido esse capítulo. E segundo o mentor Alexandre, o Segismundo, olha só que situação, olha só. O Segismundo, ele está para reencarnar. O pai dele, Adelino, foi vítima dele. O Segismundo está para encarnar, vai ser filho do Adelino. O futuro pai dele, ele matou o pai dele em vidas anteriores. O Adelino foi vítima de homicídio do Segismundo. O Segismundo vai voltar a conviver com
a vítima dele como um nenenzinho, o filho. Só que o futuro pai dele é a vítima, porque ele matou o pai. A mãe, a Raquel, isso está no capítulo Segismundo do livro Missionários da Luz. A futura mãe do Segismundo será a Raquel. A Raquel foi uma mulher que ele abusou e influenciou ela na prostituição. Então, olha o quadro desta futura família. O pai, vítima de um homicídio, que o futuro filho foi o protagonista. A mãe, infelizmente, se perdeu na prostituição porque o Segismundo assim influenciou ela e levou ela a esse tipo de caminho. Mãe e pai, suas vítimas, vão cuidar agora do algoz. Se, porventura, os três não desenvolverem o Evangelho do Senhor Jesus, a renovação espiritual, o conceito renovador da reencarnação, entendendo que ninguém é vítima, ninguém vive numa injustiça espiritual. Todos estão vivendo numa justiça, por mais que você venha trilhar o deserto da sua vida. Mas cada pegada que você coloca na areia daquele deserto emocional que você vive é justiça divina. Acredite. E essa justiça divina, ela está moldando, ela está desenvolvendo um caráter do bem em seu espírito. Você está se renovando sem que você perceba. Isso que é encantador na vida. Quando você menos esperar, você é outro, você é outra, com uma voz suave, porém penetrante, com atitude serena, porém enérgica. Então, meus amigos, não desistam de si mesmos. Perseverem. Agem como os mártires cristãos, que mesmo com os leões amarrados nos postos, com as labaredas de fogo, mesmo com as flechas encaixadas nos seus corpos, eles não deixaram de dizer e aclamar: Senhor Jesus, Cristo, fique em mim. Então, tenhamos fé. E é interessante que o Mestre Jesus diz algo profundo para o Nicodemos. Ele fala o seguinte: o que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Olha só o que o Mestre está colocando para os nossos corações. Se eu acredito somente no mundo material, eu estou nascendo somente para a carne. E, por sua vez, a minha vida ficará no mundo transitório, o que é confuso, porque eu sou eterno. Como é que pode eu acreditar somente no mundo transitório, no mundo físico, se sou eterno? Isso vai gerar um vazio existencial. Quer dizer, nascer da carne é você acreditar no mundo físico somente. Mas quando eu coloco a noção de reencarnação, quando eu entendo que existe vida após morte, quando eu entendo que existe um mestre da vida chamado Jesus, eu começo a nascer para o espírito. Aí vem Jesus. O que nasce do espírito é espírito. Isto é, eu estou nascendo com os novos conceitos. Eu entendo que a reencarnação é um escudo protetor diante dos desafios daquelas noites escuras de poucas estrelas que irei viver. Se eu acredito que eu tenho muitas vidas em mim, eu preciso conter vidas desequilibradas que se apresentam na minha forma de ser, nos meus conceitos, na minha mentalidade. Então, eu tenho que ficar em estado de atenção, vigiar e orar. Se eu entender que a vida tem um valor espiritual, a minha natureza é espiritual, novamente estou nascendo para a vida em espírito. Isto é, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, meus amigos, desenvolva esse valor. Sentiu alguma injustiça, se o teu coração está sangrando, se você sente inquietude com as coisas que passam, coloca a reencarnação. Aí você vai perceber algo interessante. Não tenho somente 40 anos, 80 anos, 20 anos. Tenho muitas vidas. E algumas vidas se apresentam no aspecto positivo ou não. E para isso eu preciso estudar a vida. Allan Kardec, sabendo disso, ele elabora uma questão
464, eu vou pedir para a Norma ler, que está fora da tabela, coitada da Norma. Eu deveria... 464, Norma. Essa apareceu do nada, Norma. Eu juro que eu vou lembrar isso. É 464. Allan Kardec pergunta se uma sugestão do espírito... Como sabemos se uma sugestão do espírito é bom ou não? E a resposta é interessante, que diz que devemos estudar o caso, compete-vos discernir. Devemos estudar a vida. Olha que Allan Kardec pergunta, o mundo superior fala, estudem a vida. E você só pode estudar a vida com a reencarnação, com a vida após morte, com esses pressupostos da doutrina espírita. Então, a Norma vai ler, porque essa pergunta e resposta da 464 do Livro dos Espíritos esclarece e muito para todos nós que precisamos estudar a vida. Fica à vontade, Norma. Parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. Questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, existem, muito agradecido, Norma, existem duas expressões que, na resposta 464 do Livro dos Espíritos, podem nos ajudar nesse assunto do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, que fala sobre a reencarnação, a noção de reencarnação em nossa vida. A resposta da 464 diz o seguinte: estuda a vida. Precisamos estudar. Precisamos estudar. Mas você só pode estudar se você se colocar como aprendiz. Se você se sentir muito completo diante da vida, todos nós teremos grandes dificuldades de entender que a vida vai exigir da gente a condição mais de aprendiz do que de professor. Porque o professor, o sábio, eles não reencarnam com facilidades no mundo de provas e expiações. As encarnações quase na sua totalidade em nosso planeta Terra são espíritos necessitados como todos nós. Necessitados, aprendizes e estudantes da vida. Então, a 464 diz, estudai. E a outra resposta, discernir. Compete-vos discernir. Devemos interpretar os significados dos acontecimentos das nossas vidas. Talvez existem sinais divinos que estão falando algo aos nossos corações, ditando esperança, ânimo, vibrem no caminho do bem. Mas se eu me sinto completo em tudo, se eu estou muito orgulhoso da minha formação acadêmica, se eu me sinto tal, eu vou fechar essas antenas espirituais para as boas intuições, para a voz do instinto. O que eu preciso, todos nós precisamos, na realidade, meus amigos e minhas amigas, é de um novo coração. Precisamos de um novo coração. Porque existem decisões, escolhas, que dependem da nossa formação espiritual. Nós encarnamos porque nós fomos reprovados naquele setor da vida, naquele contexto. Casamos de vidas passadas. Na primeira paixão, agimos na infidelidade. Tivemos filhos. Nos primeiros momentos da maternidade, da paternidade, abandonamos para viver os prazeres do mundo transitório. Na profissão, em vez de auxiliarmos o colega, deixamos tudo na mão do colega. Então, nós somos um peso, quando deveríamos ser um alívio, uma leveza para outros. Então, na realidade, o que nós precisamos é nascer do Espírito. Da carne, já nascemos muitas vezes. Mas do Espírito, precisamos do novo batismo, como assim fez João Batista perante o Mestre Jesus. Aquele simbolismo profundo em que João Batista, ele coloca as suas mãos sobre a cabeça do Cristo, do Messias, gerando aquele batismo simbólico, isto é,
nascimento do espírito, renovação para melhor.